A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma, na nossa alegria de sempre, conversando aqui sobre temas cotidianos, à luz do Espiritismo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as nossas necessidades. É um tema muito importante que faz a gente compreender por que às vezes a gente se torna um pouco entediado ou às vezes muito aflito e não sabemos por quê. Então, para poder fundamentar aqui a nossa conversa, eu vou me basear num livro da Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão, no item Dignidade e Gratidão, que consta aqui na minha edição na página 200, porque ela vai fazer um estudo interessante a respeito de dois teóricos, Abraham Maslow e Viktor Frankl, que vão falar sobre as nossas necessidades. Então ela vai relembrar a gente que o Maslow estruturou uma pirâmide das nossas necessidades. Então ele colocou na parte mais básica da pirâmide as nossas necessidades da vida material. Então ali a nossa necessidade de sobrevivência, física. Então ele vai estratificando até chegar na pontinha dessa pirâmide, lá em cima, para dizer que quem alcança satisfazer as necessidades desses diversos níveis de necessidades, quem chega lá na pontinha seria um indivíduo autorrealizado, que tenha conseguido superar, que tenha conseguido cuidar dessas necessidades ao longo da vida. Isso significa que, do ponto de vista do Maslow, a necessidade de reconhecimento social, por exemplo, só poderia chegar se eu tivesse, em primeiro lugar, satisfeitas as minhas necessidades físicas, básicas. Então, de comer, de dormir, enfim, e de ganhar dinheiro, sustentar a vida objetiva e tal. Então, esse é o ponto de vista dele. Aí a Joana vai contrapor com o ponto de vista do Dr. Viktor Frankl, que foi um psiquiatra, que foi para o campo de concentração, é um teórico assim, muito elogiado, muito querido por esse papel que ele exerceu a partir da experiência dele de sofrimento, Ele foi para o campo de concentração, viu a família morrer, ficou sozinho e tal. E ele conseguiu, depois quando ele volta para casa, quando a Guerra Mundial termina, ele consegue voltar para casa, ele estabelece um novo tipo de tratamento, que é a logoterapia ou terapia do sentido, porque ele descobre lá no campo de concentração que mesmo numa situação tão adversa, o que pode nos sustentar é a gente ter um sentido para viver. Inclusive, o Dr. Frankl conta coisas interessantes, que ele percebia que haviam pessoas que morriam antes da morte, vamos dizer assim, porque antes da execução tinham pessoas que morriam antes de adoecimento. Então ele entendeu que esse morrer antes da morte, assim, pessoas que já tinham perdido totalmente o sentido para viver, perdiam as condições de suportar as adversidades do clima, as adversidades emocionais, as adversidades de toda a ordem, privação que eles puderam viver naqueles tempos, Então, quando ele passa por essa experiência, ele ficava lá nos momentos difíceis, ele ficava se imaginando como seria a vida dele se ele conseguisse voltar para casa. Então, ele imaginava que iria escrever um livro sobre essa experiência, ele se imaginava num grande auditório fazendo palestras sobre isso. Então, ele fez desse ânimo para viver o combustível para suportar a adversidade. Então, ele entendeu o seguinte, que todo sofrimento, quando a gente alcança a finalidade do sofrimento,
Não que eu esteja sofrendo para aquilo, mas entendendo assim, o que eu posso fazer desse sofrimento? Ele então entendeu que cada um de nós pode fazer isso, qualquer que seja o nosso sofrimento. Porque ele estava vivendo um sofrimento ali na beira da morte, né? Então, é como se ele dissesse assim, qualquer sofrimento maior do que a possibilidade de morrer não tem. Então, ele compreendeu que todos nós, em qualquer diversidade da vida, se a gente entender o para onde a gente pode ir a partir dessa experiência, isso pode nos sustentar a suportar o sofrimento até o fim. Então, diante das pessoas que estão entediadas, diante das pessoas que estão desanimadas com a vida, no entendimento do Frankl, eu preciso descobrir o para que viver. E aí, então, conseguir fazer movimentos de ação e de transformação na sua vida de modo geral. Então, a Joana vai juntar esses dois autores dizendo assim, tá certo o que Maslow disse, dizendo que o homem tende para a autorrealização, tá certo que Maslow disse que a gente precisa cuidar das necessidades físicas para depois dar conta das outras necessidades afetivas, sociais e assim por diante. Mas quando o Dr. Frankl vem dizendo que, olha, as minhas necessidades básicas não estavam acontecendo, as minhas necessidades afetivas, muito menos, porque minha família toda morreu, né? Eu não tinha nenhum laço ali naquele lugar. As minhas necessidades sociais, então, nem pensar, porque ele era médico, ele tinha pacientes, ele tinha trabalho, tinha reconhecimento, ele tinha prestígio. Lá no campo de concentração ele não era nada, ele carregava a pedra de um lado para o outro. A contribuição de Frankl é sensacional para dizer que isso não é uma regra. Significa que a gente pode, de uma certa maneira, permanecer incompleto em alguma área da vida da gente e a gente conseguir, no desenvolvimento de outra área, conseguir forças para cuidar dessa que não está plena. Então, essa atitude, essa busca, né, de percorrer o caminho da coragem para atravessar as adversidades e seguir, significa precisamos estar sempre afinados e buscando qual é o sentido da minha vida. E se o sentido da minha vida não está claro para mim, para que eu estou aqui vivendo essa estrada da vida corpórea? Porque nós sabemos que todos nós aqui estamos evoluindo, ok, isso é um sentido geral, é para todo mundo, mas o seu, qual é o sentido da sua encarnação para concorrer, né, para colaborar com o seu progresso espiritual? Essa pergunta ela requer uma resposta muito singular, né? Então, para um maestro, o sentido da vida é, talvez, né, ensinar música, talvez trazer um pouco de alento para as pessoas em adversidades, talvez para o maestro o sentido da vida seja divulgar a música em todos os espaços, levar a arte para lugares onde o materialismo impera, enfim, estou aqui imaginando alguns sentidos, né? Vou imaginar então para um atleta, qual o sentido da vida de um atleta? Não pode ser ganhar a competição, porque ele não ganha sempre, mas um atleta pode ser, como sentido da vida aqui, que esforço vale a pena, pode ser mostrar, vamos dizer assim, os benefícios da disciplina, do corpo, enfim, né? Cada um de nós tem em si alguma informação, alguma dica de para onde dirige a vida própria, né? Então, aquele que escreve, aquele que pinta, aquele que dá aulas, aquele que é um funcionário público, ou aquele que cuida da limpeza urbana, não importa qual a função que você exerce como dona de casa, ou cuidando dos filhos ou dos netos, qual é o sentido da sua vida? Como é que você pode, segundo Maslow, né, alcançar a sua autorrealização como espírito que é, né? Então, a gente precisa cuidar e entender que a gente precisa estar atento às nossas necessidades. O que é que eu necessito para ficar bem? Que tipo de ações eu posso empreender na minha experiência cotidiana para alcançar o bem-estar agora, nesse dia de hoje? Veja bem que não é alcançar prazer. Prazer é uma das necessidades. É para alcançar bem-estar, né? Então a gente precisa ir buscando quais são as necessidades, e isso é muito singular, né, que eu preciso atender para que eu possa cumprir o sentido da minha vida, para que eu possa seguir indo adiante. Então, continuando aqui, a Joana vai dizer
que buscar as nossas necessidades nos ajuda a dar alguns passos na direção do nosso crescimento. Por quê? A cada passo que a gente dá, né? Então eu resolvo casar, por exemplo, muda a categoria das minhas necessidades. Aí eu resolvo talvez mudar de cidade, muda a categoria das necessidades que eu tenha. Aí eu resolvo, por exemplo, emagrecer, né? Vai mudar o grupo de necessidades que eu tenho que atender. Então, ela vai dizer pra gente que a gente precisa estar atento a essas nossas necessidades para que a gente possa atender aos ideais superiores. Então, significa que não é só satisfazer as necessidades, é aonde essas necessidades me levam, né? Para que lugar, para que direção, para que transformação. E por último, ela vai dizer, seja onde for, seja como for, onde quer que você esteja experimentando nessas suas experiências de crescimento, que você esteja sempre conectado com a gratidão. Porque a gratidão é combustível para a claridade da vida, assim como a cera é para o pavio da vela manter-se aceso. Até o nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.